Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 6, a partir do verso 9. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Amém. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fechar vossos olhos. Senhor, meu Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai. Pai, eu venho te agradecer, Pai, por esse momento. Eu venho te agradecer por mais essa oportunidade na tua presença, Pai. Por mais um ponto, Pai, de pregação, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de cada um que está aqui nesse momento. Glória. Que cada um possa abrir teu coração verdadeiramente para sentir o teu poder, para sentir o teu espírito, para sentir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Transforma, Pai, vida. Que nós possamos verdadeiramente entender que só o Senhor é Deus. Só o Senhor que pode resolver todos os problemas de nossas vidas. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode libertar. Quando nós entendemos que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Quando nós entendemos que não há outro caminho a não ser o teu caminho. Deus, aleluia! Glória. Porque só o Senhor pode transformar a nossa vida. Nos colocar na posição. Só o Senhor pode tirar tudo aquilo que não provém de ti sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Por isso, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por cada dia de minha vida. É isso que nós temos que te agradecer. Ao deitar, ao levantar, te agradecer porque o Senhor nos sustenta, Pai, a cada momento de nossa vida. Por isso, Deus, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Tem muito motivo, né, irmão, de alegria. E nós estamos aqui hoje reunidos. Eu costumo falar, quando nós se reunimos, nós somos uma família em Cristo. E verdadeiramente nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Verdadeiramente nós temos que abrir nosso coração, entender que não há outro caminho a não ser o caminho de Cristo. Porque tem muitos caminhos para quem quiser seguir. Deus deu o livre-arbítrio, cada um para escolher o caminho. Mas uma coisa vocês têm que entender, que qualquer caminho que seja fora de Cristo é um caminho de perdição, é um caminho de maldição. Mas quando nós seguimos o caminho de Cristo, é um caminho de paz, de amor, de compreensão, é um caminho que nos leva para a luz, é um caminho que nos leva para perto de Cristo a cada dia. E pode ter certeza, irmão, que todos os problemas de nossa vida, se você entregar na mão do Senhor, crer que Ele é Deus, que Ele faz, Ele vai fazer. Tenha fé. Não quer dizer que nós não vamos passar por tribulação. Vamos sim passar por tribulação. Mas quando nós passamos tribulação debaixo das mãos do Senhor, pode ter certeza que a vitória é garantida. Aleluia! Glória! Pode ter certeza que a vitória é garantida. Porque diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Vamos ter bom ânimo de servir esse Cristo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar aqui, irmão, rapidinho, no partir do verso 14. Porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, irmão, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a liberar o perdão.
Porque a palavra está dizendo, se a gente não perdoar, o Pai também celestial não vão nos perdoar. Então, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que ter um coração puro, um coração sincero perante o Senhor. Eu costumo falar lá na igreja que a palavra de Deus tem que ser pregada com amor, tem que ser pregada com sinceridade, porque tudo se resume em uma palavra, no amor. Eu costumo falar no amor. Você pode fazer qualquer coisa, você pode pregar, você pode profetizar, mas se não tiver amor, nada disso vale. Nada disso vale. Porque, perdão, irmão, porque é um dos mandamentos. É um dos mandamentos. Cristo deixou amar teu Deus acima de qualquer coisa desse mundo, né? Aleluia. E ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que colocar Deus acima de qualquer um, irmão. Eu costumo falar, tem que colocar Deus acima de pai, de mãe, de filho, de esposa, de qualquer um. Deus em primeiro lugar. Porque primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus, de tudo mais será vos acrescentado em nossas vidas. Deus tem que ser amado primeiro. Ele tem que ser amado. Não quer dizer que a gente não vai amar nossa família, nosso pai, nossa mãe. Não, é um amor diferente. É um amor totalmente diferente. Então, amai Deus primeiro. Buscai o teu reino e tudo mais vos será acrescentado na sua vida. Creia nisso, irmão. Tenha fé, tenha convicção que Deus pode fazer tudo. A gente tem que falar o que a gente vive. Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Muitas pessoas que não sabem, já passei. Eu não andava, eu paralisei minhas duas pernas quando eu tinha 7 anos de idade. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia! É isso que nós temos que ter convicção. Santo é o teu nome. Fiz uma cirurgia, muitos pensavam que eu não ia voltar. Que eu saí de lá praticamente morto. Irmão, nós podemos passar por qualquer coisa, mas quando Deus tem um plano em nossa vida, não é para a morte, às vezes isso é para o nome dele ser glorificado. Aleluia! É para o nome dele ser Glória! exaltado. Que dentro daquele leite de hospital, uma coisa que eu nunca pensava em fazer, conheci um pastor, e ele me levou, eu li a palavra para um homem que estava baleado, preso, algemado na cama. É isso que Deus faz, a gente não entendemos, às vezes, o que Deus quer que a gente faça nessa vida. Mas é isso, Deus faz, ele chega e te coloca numa posição, irmão, que às vezes nós não entendemos, não tenta entender. Só faça o que Deus pede. Só faça o que Deus pede. Porque às vezes nós pensamos que a gente está fazendo é bom para nós. Mas não é. Só quem sabe o que é bom é Deus. Só Ele que sabe o que é melhor para a gente. É isso que nós temos que entender. Entrega a sua vida verdadeiramente na mão do Senhor. Santo é o teu nome. E eu creio, irmão, se você nessa noite abrir teu coração, ser sincero na presença de Deus, entrega teu problema na mão dele, que ele vai resolver. Creia, tenha fé nisso. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar verdadeiramente a vida de cada um aqui nessa noite. Amém? Amém. Olha para Deus, Senhor, em nome de Jesus. E aqui eu vou ter a oportunidade para fazer essa coisa. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está triste aí, levanta a mão. Beleza. Jesus está aqui, é por isso que a igreja está aqui. Deus está na casa, irmão. Amém? Só levar o nosso pensamento lá ao trono da graça. Porque ele de lá está nos vendo aqui. Foi ele que já trouxe vocês aqui. Aleluia. Amém? Sem a graça dele não somos ninguém. Vocês querem ver o que Deus faz? Eu tenho um testemunho muito grande para dar, mas não vou dar o testemunho. Eu só vou verdadeiramente, eu vou ler alguns versículos aqui, o que Deus faz na nossa vida, como Ele protege em todo momento de nossa vida, como Ele está sempre do seu lado, te protegendo. Por isso que a palavra dele diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje, o início deste culto aqui, hoje na minha casa,
verdadeiramente, é o início para nós ver o que Deus vai fazer em nossas vidas. E eu creio que Ele vai fazer milagre na vida de cada um de vocês. Aleluia, Deus. Porque nós somos dependentes da presença de Deus em todo momento de nossa vida. Aleluia. Glória. Cada momento que você der uma passada, aonde quer que esteja, Deus está do teu lado. Mas nós temos que buscar a presença dEle, para que Ele nos livre de todas as coisas do mal. Amém? Amém. Eu vou ler aqui o versículo do Salmo 23, porque é só agradecer. A minha vida, principalmente, é só agradecer a Deus. E o título diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O que significa o Senhor como nosso pastor? Ele já está na direção de nossas vidas. E se você crer verdadeiramente que o Senhor é o seu pastor, com certeza Ele vai te dar todo o livramento da mão do inimigo de nossas almas, para que nada venha acontecer com você. O primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é Deus. Se Ele é o teu pastor, o que falta mais para você crer que Ele é o Todo-Poderoso? Falta nada. Você já está abençoado. Cada um de vocês já recebeu a sua bênção ao sair de casa para ver o que vai acontecer hoje lá na casa do Evaldo. Hoje tem um culto lá. Um culto verdadeiramente, praticamente de ação de graça e agradecimento a Deus. Mas esse culto, ele não vai parar. Ele vai dar continuidade. Aleluia. Enquanto Deus estiver no controle das nossas vidas, você pode crer que você vai ver muitas coisas acontecer. Você vai ver coisas acontecer aqui que você nem pensava. Porque nós, verdadeiramente, nós servimos um Deus milagroso. Não é Ele que faz milagre em nossas vidas? Não é Ele que cura? Ele faz a chaga, Ele liga. Ele tira os maus pensamentos do nosso coração. Muitas das vezes a gente se sente oprimido e perde a vontade até de ir para a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: se vocês têm compromisso com Deus, não deixa essa brecha, não, vai para a igreja. Porque é nessa brecha que o diabo te puxa para trás. E nós servimos um Deus que não perde batalha nenhuma. O Deus que nós servimos, Ele ganha todas as batalhas. Aleluia. O inimigo de nossas almas só levanta para ele cair. Aleluia, Deus! Só para ele bater em retirada. Porque enquanto nós estamos reunidos aqui, a gente já sente uma alegria de pensar assim: glória! Poxa, eu tô... dentro que chega o dia do culto, eu quero estar na igreja. Mas por quê? Qual é o motivo que você quer estar na igreja? Para você agradecer a Deus. É pelo teu fôlego de vida, pelo teu deitar, pelo teu levantar. Eu costumo falar muito na igreja, no Salmo de número 3, que diz assim: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Você já parou para imaginar? Mesmo nós dormindo, que não estamos vendo mais nada, não estamos sentindo nada, mas Deus está te protegendo. Aleluia. E você vai acordar na hora certa para cumprir o dever que você tem. E esse é o Deus maravilhoso que nós seguimos. Mas eu vou ler mais alguns 2 versículos aqui, e daqui a pouco eu vou começar a dar as oportunidades para aqueles que verdadeiramente já está com o seu coração assim, ó, eu quero louvar. Tem gente aí que está falando assim: e eu quero louvar, eu quero abrir a minha boca. E Deus se agrada com isso, porque Ele quer que nós abrimos a nossa boca para chegar a Ele. A palavra dele diz: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Mas se você não chegar a Deus, Ele não vai chegar perto de você, não. Ele te protege em todo momento.
mas Ele está querendo que você chegue a Ele. Amém? O segundo versículo diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Foi isso. Aleluia. Foi isso quando eu, só um pedacinho, quando eu me senti daquele jeito que vocês já sabem, ultimamente, e eu estava passando pelo vale da morte, mas ali tinha uma mão poderosa que falou, não é o momento. Glória, glória. Você vai passar por ele, mas está salvo. Não é agora. E muitas das vezes nós queremos antecipar até a nossa caminhada perante Deus, mas não adianta você pensar assim. Porque a nossa caminhada, quem trilha é Ele. Ele que já preparou a caminhada para cada um. Não temos que se exaltar na palavra de Deus. Nós temos que ser pequenininho para a presença de Deus. Eita, glória. Tem uma passagem aqui na Bíblia que Cristo vira seus discípulos e diz assim: pegue a sua cruz e siga-me. Mas ele não falou, pega a sua cruz e passa da frente. Não, é ele que vai limpar teus caminhos. Aleluia. Então ele falou, pega a tua cruz e siga-me. Irmãos, a coisa melhor que existe é nós andar debaixo da obediência de Deus. Porque a palavra dele diz que ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Você quer ver uma coisa que me bota triste, mas eu me alegro na presença de Deus? É quando o dirigente dá uma oportunidade, uma varoa aqui, que louva muito bem, que tem já alguma coisa dentro do seu coração para botar para fora, para agradecer. Eita, E a gente aqui glória. fala assim, a irmã Joana está com a oportunidade. Aí ela, lá do lugar dele, ela faz assim. Hoje não, pastor. Glória a Deus. Mas quem foi que te deu o fôlego de vida? Quem foi que te trouxe para dentro da igreja? Aleluia. Você acha que foi você? Não. Porque se Deus quiser parar, a gente fica no mesmo lugar. Se Ele quisesse me parar, eu já tinha ido há muito tempo. Mas eu acho que ainda tem alguma coisa para fazer para agradar Ele. Aleluia. E eu peço a Ele todo santo dia que me revela o que eu posso fazer para agradar. E está sendo revelada essa união aqui, de nós aqui, ó, presente. Eu acho que isso aqui é o começo para nós agradar a Deus. Entendeu? Vou bater uma casa de um pastor e não ter um culto lá, o que é isso? Eu já estou ficando envergonhado com isso. Então nós temos que botar a nossa fé em ação. Como é que você vai botar a tua fé em ação? Busca mais a Deus na sua presença. Anda segundo a vontade de Deus. Ora ao deitar, ora ao levantar. Porque se você levantou e abriu os teus olhos, que Ele já te deu essa visão maravilhosa, para tu contemplar o universo inteiro, e você pensa quem foi que fez? Tudo que está aí foi Deus que fez, inclusive eu e você. Então, por isso que nós temos que agradecer sempre. Sempre agradecer. Vamos tirar toda a dúvida do nosso coração. Tira todo o desânimo do seu coração. Nós temos que servir a Deus com amor, com alegria. Salmo 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Você está na casa de Deus, Deus está aqui. Glória. Deus está presente aqui. Você pode ter certeza disso. Glória, glória a Deus. Santo. Espírito Momento Santo. de aperto na nossa caminhada tem, todo mundo tem. Estou passando por uma tribulação terrível. Mas quem te cura? É o Todo-Poderoso. Leva o teu pensamento a Ele. Quem vai tirar do aperto é Ele que vai tirar do aperto. Eu estou com enfermidade que não tem cura, não tem remédio, é Ele que cura.
é só ter fé. Aleluia. A palavra de Deus diz que o crente vive pela fé, por isso que ele fala muito. Mas nós temos que crer no que está escrito aqui na Bíblia. Nós vivemos pela fé. Se você não tiver fé em alguma coisa para a tua caminhada, não vai resolver nada. Você vai ficar igual o vento vai e volta, o vento não tem direção. Você já viu a direção do vento? Não tem direção. Ele roda. E nós não podemos pensar assim. Nós temos que ter uma direção. E Deus já deu uma direção para cada um de vocês hoje. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. No versículo 5 ele diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transforma. Aleluia. Na presença dos inimigos, né? É para os inimigos ver o poder de Deus, você está entendendo? Quantas pessoas que chamam a gente de crente maluco? Maluco, na Bíblia, foi Noé quando Deus ordenou ele para fazer uma arca em pleno deserto. O cara vai fabricar um navio em pleno deserto, como vai chegar a água lá? Ele está se esquecendo que a água vem de cima. Aleluia. E só para quando Deus quer. E quando chegou naquele momento, quem que entrou na arca? Só aqueles que Deus já tinha preparado, a família de Noé. Aleluia. Aqueles malucos batiam na porta querendo entrar. Ué, Aleluia. você quer ir para dentro do hospício? Eita, Pai. Ué, você quer ir para dentro do hospício? Você não é maluco? Aleluia. Eu quero continuar sendo maluco, sabe? Aleluia. Porque a nossa arca é aquela porta estreita quando Deus chamar. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmão, que dizem assim: eu estou salvo, já sei tudo. Não sabe nada, nem começou a aprender. Aleluia. Porque o dia do juízo é que você vai ver como é que a coisa é apertada. Aqui na terra, não é aperto não. Mas como é que nós vamos apresentar nossas obras no dia do juízo? Se ele vai julgar cada alma antes de entrar naquela porta estreita pelas obras que nós fazemos aqui na terra. O que você tem para apresentar a Deus? Aí quando chegar naquele momento, não, você não pode, você volta. Aparta de mim, Satanás, está na Bíblia a palavra, eu que estou falando. É isso que vai acontecer. Então vamos procurar. Eu sei que é muito difícil. Servir a Deus é muito difícil, né? Mas eu creio que servir o cão é pior. Porque a Deus, ele te livra de todas. O cão não livra, não. Ele só quer recalcar. Você está com problema, Deus vai te livrar do problema. O inimigo de nossas almas não livra, não. Ele pode até te dar um livramento para puxar você para ele. E é nessa hora que nós temos que estar com a nossa fé em ação. É nessa hora que você tem que estar consagrado ao trono da graça. Eu estou firmado no Todo-Poderoso. Pode vir o que quiser, que a mim não vai abalar. E é isso aí. Mas eu não vou contar o testemunho. Já falei demais. Vamos ouvir aqui a primeira cantora de hoje. Eu esqueço o nome da irmã. A irmã Tati, eu estou doido por ouvir a voz. Maravilha de Deus. Glória a Deus, aleluia. A cantora é forte, hein, irmãos? Mas a gente adora ao Senhor, amém? A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Aleluia. Bom é estar na presença do Senhor, verdadeiramente. Quero compartilhar aqui com os irmãos rapidamente. O livro de Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé,
Aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Verdadeiramente, Deus é quem nos guarda. Deus é quem está conosco. Aleluia. A Deus é que tem guardado as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui hoje. Para adorar e engrandecer o santo nome do Senhor. Amém? Eu convido a amada igreja, aqueles que souberem adorar o Senhor juntamente comigo. E a minha irmã Renata, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar, irmãos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu olho é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Aleluia, Deus. Já me houve terremoto, vendo forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Aleluia, Deus. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou, pois a palavra é pura. Escuto para o que nele crê. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos
a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E ele tem poder para responder. Tudo que tu tem pedido ao Senhor. Eu não sei por quanto tempo de repente tu está pedindo. Mas Deus ele está direito à noite para responder a tua oração. Aleluia. Aleluia. Tempestade se acalma na voz daquele que guiou com sua palavra é dura. Escudo para o que vem. Aleluia, louvado seja Deus. Essa palma não chegou nem mais longe. Para Deus, tudo que é para Deus tem que ter com alegria e força. Vamos ouvir nossa irmã Suzy agora. Eu falo do irmão com a paz do Senhor. Amém. Irmão, eu não posso nem recusar que ele precisa. Já avisou, né? Já avisou cedo, já. Hoje nós estamos falando, né, de restauração, de restituição, aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Né? A palavra do Senhor não foi diferente, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que o Senhor tocou muito no meu coração por esses dias, que os irmãos, se quiserem ver, fica lá em Atos 9, versículo 7, e fala sobre Saulo. Né? Quem foi Saulo? Quem era Saulo? Saulo era um homem perseguidor, uma pessoa que matava os discípulos, que era um torturador, aqueles que você não podia falar o nome do Senhor, que matava, que crucificava, uma pessoa que não gostava, mas para ele estava fazendo certo, né? Porque para ele Jesus não era o Messias. Né? E quando ele vai para Damasco, né, para Jerusalém, procurar as seitas que estão falando no nome de Jesus. O que ele faz nesse momento? Ele vê uma luz muito grande. E ele fala, e o Senhor aparece para ele no caminho e fala: Saulo, porque me persegue. E o Senhor, naquele momento, ele vê aquela luz, ele fica cego. O Senhor cega ele naquele momento. E o Senhor manda ele, né, fica cego por 3 dias. Mas como o Senhor nos ensina, né, ele sempre está com aqueles que realmente precisam dele, se arrependem. E lá em Damasco tinha um profeta do Senhor. Como em cada canto, né, do mundo tem um profeta que fala do nome do Senhor. E esse profeta se chamava Ananias. E o Senhor mandou que Ananias fosse encontrar Saulo, que ele orasse por Saulo. E Ananias falou assim: mas Senhor, já ouviu falar sobre Saulo? É um homem de má índole, que mata aqueles que pregam o seu nome. Mas o Senhor diz: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia! Glória! E assim Ananias obedeceu, e pondo a mão, disse que Saulo, Senhor Jesus apareceu no caminho e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, irmão? Que ele é tão maravilhoso, né? Não importa o que muitos falam, não importa o que muitos dizem a seu respeito. Porque Deus, quando ele te trouxe nesta noite para dizer que ele está deixando que todos falem de você. Porque quando ele fala e quando ele entra na tua vida, ele faz e ele modifica tudo aquilo que foi feito. Porque Saulo, a partir daquele momento que ele voltou a ter a visão, ele foi um servo do Senhor. Ele conheceu a perfeita vontade do Senhor. Porque quem manda na nossa vida é o Senhor. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Então, irmãos, se você está passando por um tumulto, por um problema, por tempestades, dá graças a Deus. Porque a gente ainda não está nem na metade do que a gente ainda vai passar. Mas vamos dar graças, porque nós temos um Senhor que a gente ainda pode ouvir, a gente ainda pode escutar,
ainda falar no nome dele, amém? E assim eu dei essa oportunidade em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Vamos ouvir agora uma cantora. E quando ela canta, ela bota fogo na igreja. Até a lenha verde pega fogo. Até a lenha verde pega fogo. Maria Lúcia. Eu saudando os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Eis o mar Eita glória. atrás em Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a esse lugar. Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou e Deus lhe falou: porque clamas a mim, toca nessas águas, o mar se abriu. Israel passou, porque clamas a mim, toca nessas águas, o mar se abriu. Israel passou, na frente de Faraó, na frente de Israel, quem chega primeiro. Faraó morreu, lá vem Faraó, na frente de Israel, quem chega primeiro. Faraó morreu, uma coluna de fogo durante a noite de Israel. O carro de Faraó, no meio do caminho, quebrado, parado, Israel prevalecia, a noite seguia, e a noite pra ele, todo dia, Israel prevalecia, a noite seguia, e a noite pra ele, todo dia, lá vem Faraó. Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, lá vem Faraó. Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, quem caminha. O Senhor é Deus, canta a mocidade. O Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Cantam as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel, o Senhor é Deus. Eu agradeço, eu vou Cuidado que vem bom mesmo. Irmãos, nós temos um limite no nosso culto, que a gente termina o nosso culto 9 horas, quando Deus cobra um pouquinho, vai até 9h10, mas eu vou dar a oportunidade para o irmão Nilton, para que fale alguma coisa do desejo de coração dele. Está com oportunidade, filho, vem cá.
Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Grande oportunidade, irmão. Oportunidade essa que muitos não dão valor. Muitos valorizam, muitos não acreditam, conforme já foi falado aqui. Ninguém acreditava também que ia cair água no deserto, né? Mas ontem, hoje, eu me vi incomodado com uma passagem. Essa passagem significa o que nós fazemos quando buscamos a resolver certas situações, quando nós não estamos vendo o Senhor. Ela está em João, no capítulo 2, as bodas de Canaã da água feita vinho. É rápido, irmãos. E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Canaã da Galileia. E estava ali, presta bem atenção, estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Irmãos, acho que todos já ouviram falar a respeito. E eu acho engraçado que a própria Bíblia, ela coloca aqui bem interessante aqui para que viéssemos entender. Estava ali a mãe de Jesus. Ué, não era para vir Jesus primeiro? Jesus é sempre o primeiro. Mas presta bem atenção. Olha o que a palavra de Deus diz. Estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. E Jesus e seus discípulos. Narrou primeiro a mãe de Jesus? É. Só que é o seguinte, irmãos. Jesus estava na casa. Ou Jesus está na casa? Jesus está na casa. Jesus está na casa. Aleluia! Jesus está na casa. Glória a Deus. E o mais interessante, que quando começou aquele casamento, eles pensaram que tudo ia dar certo. E quando começou esse casamento, achou que tudo ia ser mar de rosas. Jesus está onde? Jesus está onde, irmãos? Na casa. Só que tem um problema. O primeiro desafio correu em cima de quem? Da mãe de Jesus. Foram em cima da mãe de Jesus. Mas Jesus não foi convidado. E o que aconteceu? Jesus foi convidado. Jesus está onde? Na casa. Jesus está onde? Na casa. Correram em cima de Maria. Jesus, faltou vinho. Faltou o quê, irmão? O que faltou? Vinho. Faltou o quê? Alegria, né? Faltou alegria. Justamente aonde? No casamento. Olha o desespero formado. Tudo ficou em desespero. Foram em cima de quem? De Maria. Maria pôde resolver, irmãos? Jesus vira para ela e fala: o que tenho contigo, mulher? Vai chegar da minha hora. Aleluia. Eu estou na casa, mas ainda não me reconheceram como nada. Me convidaram, entrei. Estou na casa. Mas cadê? Onde foi? Que ao primeiro momento você deixou de ir a Jesus e foi justamente quem? Foi justamente em cima de Maria, irmãos. Maria, irmão, não podia fazer nada, não pode fazer nada. Mas você convidou Jesus. Jesus está na casa. Glória a Deus. E ele está lá quietinho na dele, lá, ó, conversando com os seus discípulos, dando a ordem. Mas ninguém olhou para Jesus, olhou para Maria. Maria, faltou vinho. Maria, e agora? Não posso fazer nada.
ela vira para eles e diz assim, ó, fazei tudo vos disser. Ou seja, conforme a irmã falou, obediência. Sabe por que existe o vinho, irmãos? Porque aqueles homens encheram as talhas e foram obedientes, foram fazer justamente o que Jesus mandou. Aleluia. Tem muita gente que convida Jesus, está com Jesus dentro de casa. Eita glória. Está com ele dentro de casa, tem percorrido a quem? Atrás de Maria. Maria não pode fazer Glória a nada. Deus, aleluia. Mas Jesus não está na casa, está na casa, mas ela não pode fazer nada. Ele também ainda não vai fazer nada, sabe por quê? Porque você ainda não reconheceu que é ele quem manda. Você ainda não obedeceu o que ele mandou. Você ainda não obedeceu o que ele mandou, mas está faltando alegria. Então, faça o que ele mandar. Aleluia. O quê? Eu vou pagar esse mico nada, rapaz. O cara está pedindo vinho lá, eu vou levar água. Mas, meu filho, faz o que Jesus está mandando. Eu não vou fazer, não. Ué, maluco, rapaz. O cara está querendo vinho, eu vou levar água. Vou entrar no cacete. Vou apanhar. Vão zoar com a minha cara. Vão chamar de maluco. Mas faz o que ele está falando. É nessa obediência que a água vai se tornar vinho. É só o projeto era pequeno. O projeto é pouquinho. Mas nós colocamos, sabe o quê? Aquela dificuldade sobe. Porque apenas tu está vendo água. Mas Jesus já está vendo vinho. Aleluia. Obedece. Que no trajeto, em vez de ser água, vai ser vinho. Eu agradeço a Deus. Aleluia. No começo eu falei de milagre, né? Jesus faz milagre, não é isso? Ali, ele fez a água virar vinho. Aleluia. E naquela caminhada, aquela imensidão de seres humanos atrás dele, chegou um momento que todo mundo teria que comer e não tinha pão. Era 12. Só tinha 12 pães para 4.000 pessoas, quase 5. E ele ordenou que seus discípulos fossem na cidade comprar pão. E eles viraram para Jesus e falaram assim, mas comprar como? Não tem dinheiro. Quantos pães tem? Tem X. E ele apresentou o Pai, Jesus, apresentou o Pai e aqueles 12 pães alimentou quase 5.000 pessoas e ainda sobrou. Aleluia. E tinha, parece que 3 peixinhos, que multiplicou também e ainda sobrou. Às vezes a gente fala do milagre de Deus, muitas pessoas querem dizer, faz milagre mesmo? Bota dúvida, será que ele faz milagre mesmo? Mas será que você está vivo é porque ele não quer? Aí é que está o problema. A nossa convivência do dia a dia já é um milagre de Deus na nossa vida, irmão. Quer ver uma coisa? Salmo 115, versículo 105. Diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ele que sai limpando tudo. Aleluia. É ele que tira todo obstáculo da sua vida, da sua caminhada. A sua prosperidade na terra depende dele. Teve um momento que eu fiquei muito alegre de ouvir 2 pessoas falar assim, pai, um é meu filho. E o outro é meu filho também, que eu já disse que eu já adotei ele, com ele dela. Trabalha em Uber. Mas quando ele sai de casa, eles oram a Deus e deixam a sua vida na mão de Deus. Eles estão aí, ó. Um está aqui, outro está lá no cantinho, mais sorrindo. Porque nós somos dependentes da presença de Deus em todo momento da nossa vida. Aleluia a Deus. E é por isso que Deus dá essa alegria. Nós temos um apelido feio, né? Crente é muito comelão, não é isso? Meu Deus do céu. Será que todo crente é guloso, cara? Eu não. Eu só provo um pedacinho. Mas,
Ainda tenho 10 minutos. Eu queria ouvir também uma palavra do... Mais 5 minutos para ele. Do irmão Ricardo. Vem cá, Ricardo. Aleluia. Não adianta esconder. Você está lá atrás. Você, ó, chegou cansado do trabalho. Sentou lá atrás para ele não te ver, mas eu estou te vendo. Sabe qual o momento que eu te vi? Quando você chegou no trabalho, entrou no teu portão. No meu... Você vai ver. Bem? Aleluia. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. O versículo que Deus colocou no meu coração é no Salmo de número 116, versículo 15, que diz assim: que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida? Aleluia. E tomarei o cálice da minha salvação. Glória a Deus. Agora eu quero dizer para vocês que estão aqui à noite. Muitas das vezes, nós não atribuímos agradecimentos àquilo que Deus faz por nós. Aleluia. Nós temos que agradecer a Deus por cada dia que Ele nos permite de acordar, de levantar. Mesmo, desculpe falar a expressão, às vezes a gente não tem, às vezes nem um centavo no bolso. Aleluia. Mas nós temos aqui agradecer a Deus. Aleluia. Porque Deus é quem nos sustenta. Aleluia. Deus que nos dá um livre e arbítrio para cada um de nós, ao acordar, ao levantar, mesmo, mas lá na frente, Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aleluia. E vai fazer com que tudo se concretize na nossa vida. Então, por isso eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, Deus está aqui presente neste lugar. Aleluia. E Ele vai realizar coisas tremendas aqui nesse lugar. Glória a Deus. Espírito Santo de Oh, Deus. glória a Deus. Aleluia. Deus vai Santo fazer coisas inabaláveis. Aleluia. Coisas que vocês mesmos não vão acreditar que mesmo foi isso que Deus fez. Mas tem que botar primeiramente a tua fé em prática. E deixar Deus agir. E deixar Deus prevalecer sobre este lugar. Amém. Aleluia. Eu só vou deixar só essa palavrinha, né? Esse pequeno versículo, para os irmãos entenderem como Deus, Ele é fiel na nossa Aleluia. vida. Aleluia. Amém? E assim eu agradeço. Bem forte, bem forte. Glória. Maravilha de Deus. Aleluia. Isso. Tem hora que a minha digníssima esposa, ela fala igualzinho gringo. E eu me Catinho, cuidado. Aleluia. Cadê Vaninha? Cadê Vaninha? Pedro, quer agradecer alguma coisa aqui? Vem cá. Não? Fala que eu sou bonito, vem aqui. Lucinha. Glória a Jesus. Vem cá. Fala, eu tenho 2 netos que me perturbam o dia inteiro, mas são lindos. Aleluia. Érica, quer agradecer? Agradeço todos os dias pela minha família, Aleluia. pelos amigos, Isso aí. e que quando estamos presentes é sempre uma grande oportunidade. Aleluia. E agradecer todas as horas. Amém. Deus está ouvindo. Felipe. Milena. Eu sei que Deus te usa. Aleluia. Vem cá. Fala, o Senhor, meu pastor, nada me faltará.
Porque você já tem tudo, um homem bonito, isso. É mesmo, por isso que é bonito. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Que maravilha. Fernando, vem cá, não. Sabe por que eu estou falando para eles? Porque em todo o meu sofrimento da minha jornada, eu tenho a certeza que a maioria que está aqui estava tudo de joelho dobrado orando por mim. Aleluia. E os meus filhos, eles revezavam. Um ia ficar comigo, o outro voltava para descansar, para usar para o seu trabalho, compromisso, e o outro ficava. Então, em primeiro lugar, a presença de Deus já estava comigo e com eles, dando força. Aleluia! Aleluia! Entendeu? E quando saía da visita, ou quando eu estava no Rocha Faria, que lá poderia ficar o dia inteiro, as pessoas ali, eu sentia dentro de mim uma alegria muito grande. Não era tristeza, não. Eu já, naquele momento que virava as coisas, eu pedia a Deus, leva em paz para a sua casa. Aleluia. Você está entendendo? Porque isso é família. Aleluia. Aleluia. Nós não temos que, em momento nenhum, questionar, não, eu gosto mais desse e não gosto mais desse aqui. De jeito nenhum. É um sangue só. Aleluia. Nós servimos um Deus que derramou seu sangue na cruz do Calvário para toda a humanidade. Aleluia. Não foi para um irmão só, não. Foi para a humanidade inteira. E ele pagou um preço muito caro. Então, não temos que ter vergonha de nada. Entendeu? Nós temos que andar sempre alegre na presença de Deus. Porque é Ele que nos dá força para tudo. Eu costumo falar, eu sei que eu vou falar de novo, porque Deus está mandando falar. No Salmo 90, está escrito lá que Deus deixou escrito, Salmo 90, Ele só deu 70 anos de vida para cada ser humano na Terra. Então, como está escrito, e tudo que está escrito é Deus que colocou, então, quando chegar aos 70 anos, vai descer a sepultura muita gente, não vai? Mas olha o que ele botou. Aqueles que ultrapassar de 70 anos, chegar a 80, é canseira, enfado, a mente às vezes se desvia. Acontece. Calma aí. Acontece muita coisa na vida da gente. Mas, para pensar agora. Se ele me deu 70 anos de vida e eu já estou com 83. Eita glória. Aleluia. Já me deu 13 anos de festa, de bonificação, como diz a quantidade além da certa. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Entendeu? Aleluia. Sinceramente, eu preparei essas cadeiras aqui porque eu contava com o dobro das almas que vinham para cá hoje. O dobro. Mas faltou muita gente. E eu peço a Deus que incomoda eles, para eles não mentir perante a Deus, porque todos eles me garantiam que estava aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus sabe que não adianta se manifestar, porque Deus é maior. Aleluia! Isso acontece, eu já veio avisando desde cedo, mas não tinha como fazer a coisa certa ali. Amanhã eu vou providenciar isso. Entendeu? E só para... Eu vou botar mais umas 2 lâmpadas aqui. Só para quebrar a cabeça dele. Vai ser mais clara, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, chegou no momento, eu já passei 1 minuto, mas tem vezes que ele passa mais de 10 comigo. Eu vou passar para o bispo Felipe. Agora que vocês têm que prestar bem atenção. Foi maravilhoso. Tudo que já aconteceu aqui foi maravilhoso. Porque Deus está aqui, a presença de Deus é muito forte. E nós vamos chegar ao momento de ouvir a palavra. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus.
Estende a mão para cá em nome de Jesus. Querido Deus, te agradeço por tudo que já aconteceu, Pai. Aleluia, Deus. Pelas oportunidades, pela presença de cada alma aqui, Senhor. Pela alegria que sai de nosso peito, Pai, de poder estar contemplando a Tua palavra neste lugar. E eu quero te entregar o Bispo Felipe nas Tuas mãos, Pai. Porque ele está com a responsabilidade, Pai, de trazer a resposta daquilo que precisamos. Aleluia. E eu tenho a certeza que todos irão sair daqui com a sua vitória na mão. Em nome de Jesus. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas? Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Todo mundo feliz, irmãos? Aleluia. Todo mundo pronto para a gente poder passear mais um pouquinho na palavra. Eu confesso que eu estou muito feliz porque, de vez em quando a gente fala lá na igreja, né? Quando a gente começou o ministério, a Vaninha riu, né? A gente falou, poxa, está começando bem, né? Quando eu comecei só tinha 2 pessoas visitando. Ele está reclamando aqui, tem mais de 20 aqui. Está reclamando. Comecei com 2 pessoas. Aí, presbítero, tu não está reclamando de boca cheia? Barriga cheia? Entendeu? Então, assim, é vitória, mano. Né? A gente tem um bom tempo orado para começar essa célula de oração, né? Pela misericórdia do Senhor, nós queremos mantê-la de 15 em 15 dias, ampliar para toda quinta, depois terça, sexta, sábado, domingo. Só depende dele, tá? Mas é isso, irmãos, é momento de alegria, porque isso é uma realização que Deus tem colocado no coração do pastor, no meu coração, do Livelto, a gente tem orado, a gente tem buscado, porque de fato a vitória não vem de uma única oração, mas de um conjunto de orações. A família, ela é a base. Não existiria a igreja se não fosse a família, que foi a primeira instituição que Deus criou, a família. Então, nós temos como regra no ministério as células. Então, o pastor Erval, hoje, como ele bem colocou, está com uma célula, o pastor Ivel está dirigindo uma outra célula, e assim a gente faz, irmãos, porque isso é a palavra de Deus. Pregar, primeiramente, para quem? Para a família. Amém? Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro esquecendo a sua casa. Nós temos que clamar, né? Todos os locais do Brasil precisam de clamor, mas você tem que começar pela sua casa. A sua casa tem que estar em ordem. Você tem que colocar a sua casa em ordem, depois a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Aí você pode falar, eu vou alcançar outras pessoas agora. Agora eu vou pregar para outras pessoas. Amém? Amém. Abra comigo em Ezequiel capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Vou guardar isso, hein, pastor? Vou pegar alguns minutos na próxima, hein? Abra comigo em Ezequiel capítulo 1. Espírito Santo. Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo de número 25. Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo de número 25. Depois a gente vai pular lá para Ezequiel 43. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas, acima da abóbada, sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2 vai dizer: e então ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Amém? Amém. Pula lá para Ezequiel, capítulo 43. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo.
a glória retorna ao templo. A igreja achou? Diga amém. Amém. Diz assim, 43, versículo 1. Então, o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tive junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno. E a glória do Senhor encheu o templo. Amém, igreja? Feche os seus olhos, vamos orar. Aqui representados, eu te entrego, Senhor, pastor Erval, Senhor, Deus querido, para que, como ele vai estar à frente desta obra, o Senhor venha fortalecer a saúde do teu servo, o Senhor venha acrescentar muitos anos de vida, o Senhor venha enviar ovelhas para o rebanho do teu servo, e que a cada dia o teu Espírito Santo tenha liberdade entre os filhos, entre o casamento, na casa dele. Pai, que o teu Espírito Santo nessa noite venha falar aos nossos corações, Pai, porque como diz o texto, nós estamos aqui porque a glória do Senhor, ela vem do leste e ela adentra pelas portas para aqueles que creem serem contemplados. Pai, muito obrigado, que o Senhor venha falar de forma poderosa através do teu Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Aleluia. Irmãos, prometo que eu não vou demorar aqui na palavra, já fiquei sabendo que vai ter alguns comes e bebes, né? Então tem que ser rápido, né? Pensou que eu não ia ficar sabendo, mas Deus, ele não deixa nada oculto que não seria revelado, então vamos ser rápido, né? Então vamos ao texto. A palavra diz aqui em Ezequiel, irmãos. O profeta Ezequiel, de todos os profetas, ele se torna especial porque é muito recente que ele foi reconhecido em Israel como profeta. Ele passou anos pregando da sua vida. Ezequiel é um dos profetas que, quando ele perde a sua esposa, Deus fala: não chore. Não chore, porque eu vou te usar como exemplo para Israel. Então imagine a dor que esse homem sentiu sabendo que sua esposa tinha sido levada para a glória de Deus Pai, e ele não poderia derramar uma lágrima, ele não poderia, segundo o costume judaico, entrar no período de luto, né? Conforme diz o texto lá em Levítico, ele, como sacerdote, deveria ficar em estado de nazireado, ou seja, não poderia passar nenhuma navalha, não poderia trocar de roupa, tinha que ficar em quarentena. Era uma série de processos sacerdotais que Ezequiel, ele tinha que vivenciar como um sacerdote. Só que a palavra diz que quando ele está lá no capítulo 1, próximo a um rio, ele estava pensando, ele estava tentando entender como um Deus pega um povo depois de 400 anos preso, cativo no Egito. Um Deus que chama um fugitivo, um homicida chamado Moisés, numa terra distante, chama Moisés por meio de uma sarça, fala: vem aqui, vamos conversar, dá a missão para ele. Depois que dá a missão, fala: olha, eu vou levantar o teu irmão como um profeta para poder te ajudar. Envia Moisés. Eles libertam, eles confrontam o faraó. Diz a palavra que eles vivenciaram alguns grandes milagres naquela terra. Depois eles passam o Mar Vermelho. Israel entra em festa. E aí começa o processo de 40 anos, Tatiana. Começa um processo de 40 anos andando de um lado para o outro no deserto. A palavra diz que, passado esse tempo, com muito murmúrio, com muita reclamação e também muitos milagres ao mesmo tempo,
A palavra diz que Israel então se estabeleceu em Canaã. E aí começa outra fase. Uma fase que depois que você recebe a sua vitória, você começa agora a ser provado para você perder ela. Porque muitas das vezes o que acontece? A gente pode até trazer para a nossa vida. Deus, ele te tira de uma situação, ele faz um processo, aí você passa num processo, você vence o processo, você derruba o gigante, está na sua zona de conforto. Por quê, presbítero? Recebeu a vitória, e aí começa a outra luta, porque agora é para manter. Porque primeiro foi para sair do deserto, agora é para manter Canaã sob o domínio de Israel. Pegou? Porque é assim, um processo é para te tirar do mundo, um processo é para te lavar do pecado. Porque o maior desafio de Moisés não foi tirar o povo do Egito, isso foi fácil, sabe por quê? Deus estava à frente. O pior foi tirar o Egito do coração do povo. Porque a palavra vai dizer que toda vez que tinha uma prova, eles falavam: por que me tiraste do Egito? Lá eu tinha pão e lá eu tinha água. Louvado seja o nome do Senhor. É algumas pessoas que vivem num estado de escravidão do pecado e se submete a pouca coisa no mundo. Começa a trocar sua salvação, a eternidade em glória com Cristo, por causa de pouca coisa no mundo. É a verdade. É a verdade. Nós temos que entender que o processo foi tão doído para tirar o Egito do coração do povo, que Moisés, depois de 40 anos aturando aquele povo chato, perdeu a sua entrada na terra prometida. Imagine você investir 40 anos de oração por um amigo e depois ele te derrubar e você não entra na glória por causa dele. Irmãos, é desse jeito. Israel, ele entra num processo, troca-se a liderança. Agora entra uma liderança que é jovem, Josué. Josué agora ele entra com uma liderança, e qual é a missão dele, varão? A missão dele já não é mais se preocupar com o Egito no coração do povo, sabe por quê? Deus entendeu que isso não ia acontecer, então ele trocou a geração no deserto mesmo. Então quando entra em Canaã, já não é a mesma galera que saiu do Egito, já é uma geração nova, com 20 anos para cima. Então a palavra vai dizer o seguinte: Josué tem uma batalha para não deixar os olhos do povo contaminarem a sua alma. Porque mal entrou na terra prometida, a primeira batalha, Jericó. O que acontece na primeira batalha? A palavra diz que Acã, observando uma capa babilônica, se apaixona. Mal saiu de um processo que é tirar o Egito do coração, já começa outro processo. Começou a contemplar o mundo que estava diante deles. Ou seja, é o tipo de crente que depois que recebe a vitória, ele começa a observar: mas aquilo ali no mundo não faz mal. Eu posso trazer para a minha vida. É desse jeito. Depois que saiu do processo do deserto, o cara, em vez de se manter ali, não. O que ele faz? Procura sarna para se coçar. Acã, ele pega um pouco de ouro, pega um pouco de prata, ele pega a capa babilônica. O que acontece na segunda batalha, profeta? Eles perdem. Por quê? Agora não tem mais espírito de oração. É tanta vitória que aconteceu, é tanta vitória, tanta promessa se cumprindo, que o cara se acostuma com a zona de conforto. E aí o que acontece? Vem o vento, já não sabe mais navegar. Por quê? Se acostumou. Foi igual os discípulos em alto mar. Só tinha pescador, homem treinado. Sabia nadar. Pedro nadou 90 metros, João 21. Mas quando veio a tempestade, eles passaram o controle para Jesus, que era carpinteiro. Porque se acostumou com o mestre fazendo tudo para ele. E aí quando você se acostuma com tudo vir fácil na sua mão, e Deus envia um vento, você já não sabe mais como fazer. É por isso que crente não pode desviar o foco de oração. Não pode desviar a sua vida de comunhão com Ele. É assim, irmão. Porque se você começa a focar em coisas que não são para você, o que vai acontecer? Você vai se desacostumar com a oração, com a unção, com a graça. A palavra diz que os filhos de Arão estavam de saco cheio de fazer o sacrifício toda manhã. O que acontece? Vai apresentar fogo estranho. Quando entra no tabernáculo com fogo estranho, o que Deus faz? Fulmina. Acabou. Tá vendo? Não prestou atenção no que eu falei, que teu pai estava ensinando? Então agora vocês vão morrer para aprender. E aí já ficou como exemplo para outra geração que estava se levantando naquele momento. Agora a palavra diz que começa um processo em Israel. Aquele processo ali
Josué ele enfrenta, vem o período dos juízes, e aí chega outro período, porque o povo, pelos seus olhos, continua pecando. Nós chegamos a Ezequiel depois de muitos anos. A palavra diz que tanto Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, eles são profetas, irmãos, da mesma época. Jeremias e Isaías estavam lá em Jerusalém, um em Judá, o outro na região de Samaria, cada um pregando para um pedaço de Israel. Cada um num processo diferente, um está pregando sobre o vaso que se quebrou, o outro está entrando no palácio, apontando o dedo na cara do rei, falando, ó, eis que vem aí um príncipe que vai pastorear Israel. Eis aí que vem um príncipe, vai nascer um menino que vai mudar a história de Israel. Só que isso, irmão, ia levar muito tempo. Ia levar, era outro processo longo, era o mesmo processo do Egito. Era o mesmo processo e ainda mais demorado. Só que lá em Babilônia, enquanto Daniel está sendo levantado dentro do palácio, alguém precisa ir para onde? Para a periferia, para poder pregar para o povo. Aí vem um rapaz chamado Ezequiel, que era sacerdote, e agora entra outro ministério na chamada dele, que é o ministério profético. E aí o ministério profético, ele alcança Ezequiel quando ele está à beira do rio meditando. É porque eu pulei alguns versículos, mas a palavra diz que estando ele à beira do rio Quebar, então veio uma forte luz sobre a vida de Ezequiel, e então ele ficou atemorizado. Por quê? Porque é a luz, irmão. A luz de Israel tinha se apagado há muito tempo, e agora em meio à provação, Deus estava acendendo aquela luz novamente. Aleluia. Porque Deus conhecia não o coração somente do povo rebelde, mas o coração dos sinceros, que estavam perdidos entre os rebeldes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que naquele período todos os sacerdotes tinham se contaminado, porém Ezequiel, como sacerdote, ele era um exemplo. Ele era um exemplo perdido que poucos conheciam. É por isso que no capítulo 8 do livro dele, a palavra diz que na sua própria casa ele foi julgado. Os sacerdotes se reuniram e começaram a julgar ele. Cara, por que você se levantou lá perto do rio? Você começou a pregar, agora o rei está enchendo o nosso saco, porque você está ministrando uma nova religião. Agora estão tirando os nossos prazeres, porque a gente estava ganhando dinheiro, a gente estava sendo sustentado pelo rei, e ele tirou tudo. A palavra diz assim, então o Espírito em forma de fogo, como uma mão, tirou Ezequiel do meio deles e levou a Jerusalém no passado. E aí ele pôde contemplar dentro do templo aqueles mesmos homens se prostituindo, adorando falsos ídolos, fazendo imagens dele mesmo. Ou seja, Deus estava levando ele a um estado de espírito e falando, tá vendo, Ezequiel? Estão te apontando sem razão. Estão te apontando, estão falando de você, mas olha aí o passado deles. Estão tacando pedra em você, porque eles estão observando que você agora vai começar a gerar alguns frutos. E só a árvore que dá fruta que toma pedrada. Aquela que não dá fruto, continua ali, imóvel. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca, irmão, vai tomar uma pedrada da vida se você não estiver dando fruto. Enquanto você estiver caído, enquanto você estiver prostrado, cheio de problema, vai até aparecer alguns, vai bater no seu ombro e falar que está contigo. Mas nesse período, que é quando você realmente precisa, não aparece um. Não aparece. Ezequiel estava nesse nível. Ezequiel estava ali junto ao rio. A palavra diz que o esplendor tomou ele. A palavra diz que a glória, ela foi tanto, irmão. Apareceram serafins, querubins, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A palavra ali, naquele momento, foi tão grande, tão poderosa, que Deus, na figura de Cristo revelado, o príncipe que era citado agora por Isaías lá em Jerusalém, fala, fica de pé, porque eu vou falar contigo. Aleluia. Fica de pé, que eu vou falar contigo, aleluia. Mas sabe o que acontece quando Deus te manda ficar de pé cara a cara? Uma coisa é você em oração, outra coisa é Ele aparecer para você e falar, fica de pé, rapaz. O joelho tremeu, mas a palavra diz que o Espírito Santo toma Ezequiel e o coloca de pé.
pé. Aleluia. Porque é dessa maneira. Deus te chama e ainda te levanta quando você não tem força. Deus, ele te escolhe, te chama, te levanta e te reveste para fazer Aleluia. a obra. Aleluia. Porque, pastor, vai ter gente que vai falar 83 anos, dirigiu o ponto de pregação essa altura, já era para ter aberto o ministério próprio, mas Deus é que sabe o momento de falar, Aleluia. levanta, porque eu vou Eita falar glória. contigo. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito, irmão. A palavra diz, em todo o livro de Ezequiel, Deus ele trata com Ezequiel sobre medida. Sobre medidas. A todo tempo, quando você lê Ezequiel, você vai se deparar com Deus falando de promessa, renovo, castigo, juízo e medida. A todo tempo, quando você estuda o livro de Ezequiel, você vai ver que lá no final, irmãos, Israel já existia, entenda. Deus ele faz uma nova repartição de Israel. Só que o diferencial lá em Ezequiel 48 é o quê? Ele pega todas as tribos e aí ele fala por meio do profeta, do lado de Judá e do lado da tribo de Levi vai ter 12 mil quilômetros quadrados que pertencerá ao príncipe de Israel. Pegou? Não. Por quê? A palavra diz o seguinte, o príncipe ainda não tinha vindo. Mas o príncipe não tinha vindo em carne, mas ele já havia se revelado. É por isso que no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 43, a palavra fala sobre a glória enchendo a casa. Porque a glória, ela primeiro precisa encher o ambiente humano para que depois a estrutura seja abençoada. É dessa maneira. Porque muitas das vezes você fala, eu quero ter um lar abençoado, mas e a sua estrutura? Muitas vezes você fala, eu quero um casamento abençoado, mas como que está a sua medida por dentro? E aí você fala, mas eu quero ter um ministério grande, mas o quanto de unção você permite vir sobre a sua vida? Aleluia. Se você não permite essas coisas acontecerem, como que você quer viver uma vida extraordinária com Deus? Eita glória. Aleluia. São coisas que nos fazem pensar. São coisas que nos fazem refletir. Deus levanta um homem, varão, que não pode chorar pela esposa morta. Eu entendo pela palavra que quando fala de mulher, fala da igreja. Quando fala da mulher, fala da igreja. E é uma igreja que morreu. E a sua liderança não pode nem chorar por ela. Porque Deus ele queria ensinar algo ao povo. O profeta que falou sobre a festa de Caná. O ministério de Jesus começa com o vinho e termina com o vinho. Já pararam para pensar nisso? Começa numa festa de alegria, de união. E acaba numa festa que estava celebrando, sem os discípulos saberem, a crucificação do Cordeiro. Você já parou para pensar que o mesmo copo que você brinda pela alegria pode ser o copo usado pela tristeza? Deus pode te mover no mesmo lugar para situações diferentes. Deus pode te usar de maneiras diferentes no mesmo lugar. Eu sempre falo isso lá na igreja, irmão. Deus ele não está te pedindo para ir para a África. Deus não está te pedindo para ir para o Ceará, para a Amazônia. Não. Ele quer te usar aqui na sua casa. Deus ele quer te usar no seu trabalho. Deus quer te usar quando você for na padaria, levar seus filhos à escola, quando você estiver em reunião estudantil. Por quê? Primeiro é a sua estrutura que é modificada. Depois, aonde você colocar a planta dos seus pés é que será abençoado. Você não pode querer ter o ambiente abençoado, aí você vem, entra e aí começa a rodar no poder. Não é assim que funciona. Irmão, quer me matar de raiva e ver a pessoa que acha que é o lugar que edifica ela. Não é. É você e Deus que se edifica. É você orando, é você buscando, é você clamando, você intercedendo pela sua própria salvação. Aleluia. Se você intercede pela sua salvação, Deus vai olhar e falar, poxa, eu posso contar com ele. Porque foi assim com Ezequiel, foi assim com Moisés. O homem mais manso da terra era homicida. Já parou para pensar nisso? O homem mais manso da terra, a palavra diz que depois dele, nem antes dele, teve alguém tão manso como Moisés. Mas era um homicida. Porque todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um ponto-chave que estoura.
E aí, muitas das vezes, a gente vê a pessoa estourada, a gente quer julgar, a gente quer apontar, a gente quer tacar pedra. Não é assim que funciona. Você também tem o seu limite. Eu tenho o meu limite. E aí você tem que aprender com Deus a respeitar o seu limite. É por isso que com Ezequiel, Deus fala tanto de limites quanto medidas. Certa vez Deus pega ele em espírito e fala, ó, anda 1000 metros até chegar na canela. Está dentro da água. Pegou Ezequiel, peguei Deus, agora anda mais 1000 metros. E aí chegou no joelho dele. Mais 1000 metros, chegou na cintura. Mais 1000, Ezequiel. Chegou no peito. Mais 1000. Mas Senhor, eu vou ter que nadar. Então nada, rapaz. Aleluia. Mas não é para você parar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Ezequiel está entendendo que as medidas do tempo, todas as profecias, era para preparar Israel para saber viver um tempo onde o mar não se abre mais. É você que tem que enfrentar as águas. Eita, glória. Porque quando o povo teve o mar aberto, se acomodou. Agora ele está falando, Ezequiel, vai chegar uma geração que eu não vou abrir o mar. Eu vou fazer nada para poder aprender a dar valor às coisas que eu entrego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo que ele não vai abrir o mar. Ele vai falar, agora vocês que aprendam a nadar. Porque não deu valor. Reclamou. Veio o maná, eu quero carne. Só vou lá pedir Coca-Cola, irmão. Pô, veio o maná, eu não precisava trabalhar. A roupa não envelhecia, os sapatos não desgastavam e estava sempre murmurando por causa de um pedaço de pão e água. Pelo amor de Deus. Nós temos que entender que a igreja, nos dias de hoje, está fazendo isso. Ela está se escravizando automaticamente quando ela tenta barganhar com Deus. Quando a igreja tenta barganhar com Deus, achando que um templo milionário, dando R$1000, entregando carro, não é assim que funciona. Deus não barganha com você, Ele te ama como um pai. E um pai não cobra para poder amar o seu filho. Entenda isso, irmão. Glória a Deus. Entenda. Eu respeito quem prega semeadura, respeito quem fala de prosperidade, mas Deus não vai barganhar com você para te amar. Ele te ama por quem você é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não está preocupado com quanto você tem na conta bancária, Ele quer saber o quanto você está disposto a entregar da sua vida. Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Agora, imagine, você está sentado, irmão, Deus se revela. E você não tem forças para se colocar de pé. Você não tem forças, porque isso é o que acontece. Diante de Deus nós somos fracos. Diante de Deus nós somos dependentes. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é dependente de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Para a gente estar orando. Aleluia, Deus. Para que a cada dia a sua dependência de Deus aumente. Para que a cada dia você permita a Deus esquadrinhar a sua vida, como Ele usou Ezequiel para esquadrinhar Israel. Que você permita, primeiramente, Deus com a sua glória adentrar as portas do seu coração, para que então você seja transformado, e aonde você colocar a planta dos seus pés, seja no trabalho, dirigindo, na obra, onde quer que você esteja, aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai abençoar o ambiente. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, engrandecido é o teu nome em nossa vida. Nós apresentamos a Ti, Pai, os casamentos aqui, nós apresentamos os lares, os ministérios, nós apresentamos, Senhor, a vida, Deus querido, sentimental, Deus querido, a área da saúde. Porque o Teu Espírito revela que há, Senhor Deus, querido, situações na vida de algumas pessoas, que a doença está batendo a porta, mas o Senhor está falando, é só abrir a porta do coração, que eu vou entrar e transformar a sua escritura. Pai, Espírito Santo, toma o Teu povo agora, meu Pai. Guarda eles a cada dia. Guarda o Teu povo debaixo do Seu cuidado. Pai, que eles tenham um fim de semana excepcional na Sua presença. Que eles sejam guardados. Que os projetos que chegaram aqui em oração, Deus querido, os clamores que têm sido levantados pela madrugada, que os Teus anjos possam guardar cada um
uma dessas orações, em nome de Jesus, a tua igreja ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos digam amém. Aplauda o nome do Senhor.